glória a Deus. Meus queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos estar lendo o versículo 37, que é o texto da campanha. Isso mesmo? É, né? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Romanos capítulo 8, versículo de número 37. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Vamos ler novamente. Mas em todas essas coisas somos mais que vitoriosos. Em algumas traduções diz mais que vencedores, através daquele que nos amou. Você pode assentar glorificando o nome do Senhor nesta hora. Glória a Deus. Meu querido, esse texto de Romanos 8, 37, me chama muita atenção, assim como tantos outros textos do apóstolo Paulo e de tantos outros que escreveram, as Sagradas Escrituras através da inspiração do Espírito Santo de Deus. E o capítulo 8 tem alguns outros textos, o versículo 28, onde diz: e sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Esses textos são textos inspirados, são textos que nos faz remeter a uma pergunta. Sempre que eu leio esses textos, eu gosto de fazer uma pergunta. E quando eu leio esse versículo 37, aonde Paulo diz: mas em todas essas coisas somos mais que vitoriosos através daquele que nos amou, através de Cristo Jesus. A pergunta que eu faço é: qual foi a inspiração que Paulo recebeu na sua vida cristã para declarar algo tão forte a respeito daquele que ele cria como autor e consumador da sua fé? Meu querido, são afirmações maravilhosas do apóstolo Paulo. Certa feita ele vai dizer: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Outra hora ele vai dizer: olha, eu sei em quem eu tenho crido e sei que ele é fiel. São tantas afirmações que a minha pergunta, quando eu leio isso, é: o que levou esse homem a viver uma vida cristã tão intensa, a viver uma vida com Deus tão intensa dessa forma? Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele diz: olha, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo viveu um evangelho intenso, e a minha pergunta ao Espírito Santo é: o que fez esse homem viver com tanta ênfase esse evangelho? E a resposta do Espírito Santo para mim, meu querido, é experiência com Deus. Quer viver uma vida vitoriosa? Você precisa viver uma vida de experiência. Quer viver uma vida vitoriosa? Você precisa viver uma vida de intimidade. Quer viver uma vida vitoriosa? Você precisa viver uma vida aonde você sabe em quem você crê, aonde você sabe quem está no controle da tua vida, aonde você sabe quem é o autor e consumador da tua história, aonde você sabe que todas as coisas realmente cooperam para o bem da sua vida. Meu querido, aí eu vou entender quando Jesus, olhando para os discípulos, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se o dia estiver bom, eu estou com você, mas se o dia estiver mal, eu estou com você. Se você estiver no monte, eu estou com você, mas se você estiver no
no vale, eu estou com você. Se você tiver com a sua vida indo tudo bem, eu estou com você. Mas se vier enfermidade, se a morte bater na tua casa, eu ainda continuo no controle da tua vida, porque eu sou o Senhor e não mudo. Aí eu entendo, meu querido, porque o apóstolo Paulo vai dizer: em todas essas coisas somos mais que vencedores. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Você pode virar para esse irmão que está do teu lado e dizer: não se preocupe, em todas essas coisas você é mais que vencedor. Você pode dizer para ele: não se preocupe, em todas essas coisas você é mais que vitorioso. Tem uma tradução da Nova Bíblia Viva que diz: nós somos mais que vitoriosos, e vai dizer porque a nossa vitória ela é esmagadora através daquele que nos amou. Aleluias, aleluias. E o tema da mensagem desta noite é a seguinte: experiência ou experimento? O que é que você tem com Deus? Pergunta para o teu irmão: experiência ou experimento? Como que é a tua vida com Deus? Experiência ou experimento? São duas palavras que parecem similares, parecem bem parecidas, elas parecem até dizer a mesma coisa. Mas quando você vai olhar o significado, experiência significa, um dos significados, eu tirei esse, diz: conjunto de conhecimentos adquirido ao longo da vida, com base em situações vividas pela própria pessoa. Então, meu querido, a primeira coisa que você precisa entender: experiência é só você que pode viver com Deus. O outro irmão também pode, mas ele pode viver a dele. A sua é só você. O outro irmão pode ser um irmão de oração, ser um irmão que vai te ajudar, mas a sua experiência é só você e Deus que pode ter. Não tem jeito. Não tem como você viver de experiência do outro. Não tem como você viver de experiência de alguém. Não, você precisa, como diz aqui, todos os dias ao longo da vida. E experimento, o que é? Experimento significa observar ou fazer alguma coisa sob determinada condição, o que lhe resultará em um resultado final de acontecimentos que não são previsíveis. Os experimentos não são precisamente repetidos. Trocando aqui em miúdos, experiência é aquilo que te custe alguma coisa. Experiência é aquilo que te leve a um lugar mais profundo na presença do Senhor. Experiência é um lugar aonde te leva mais para próximo, nem que seja uma dor, uma alegria, uma situação, isso é uma experiência. Experimento é aquilo que eu sinto hoje e amanhã eu não sinto mais. Eu posso estar na mesma igreja, eu posso estar no mesmo círculo de oração, no mesmo grupo de jovens, mas nunca mais senti, porque foi só um experimento. E só somos mais que vencedores se nós aprendermos a ter experiências com Deus. Experiência. E aí eu vou aprender através da vida desse homem e de tantos outros na Bíblia, que as experiências que eles tiveram com Deus mudou a sua vida para todo o sempre. Nunca mais eles foram o mesmo. Nunca mais foram as mesmas pessoas. Por quê? Porque um dia tiveram uma experiência que transformou a sua vida, a ponto deles dizerem: não quero mais o que eu fui, agora o meu alvo é Cristo. O meu alvo é fazer a vontade daquele que um dia me encontrou e transformou a minha vida. Você quer saber se você teve uma experiência ou um experimento? É simples. A partir do momento que você teve um encontro com Cristo,
Se não teve uma mudança na sua vida, você teve um experimento. Porque não existe ninguém que se encontra com Cristo que continua da mesma forma. Não existe ninguém que se encontra com Cristo que não tem uma mudança na sua vida. Não existe ninguém que se encontra com a vida, que a vida não entre em nós e transforma a nossa vida. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando essa vida entra em nós, meu querido, nunca mais nós somos os mesmos. Quando essa vida entra, aí nós podemos dizer como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E sabe por que eu acho interessante isso? Porque é o seguinte, a igreja, ela nasceu através de promessa, debaixo de promessas. E uma das promessas, aonde Jesus falando com Pedro, ele diz: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, você é a igreja de Cristo, então as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida. A igreja, ela nasceu com essa promessa. A igreja, ela começou a caminhar com essa promessa: as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão. Mas quando nós olhamos para esse contexto que o apóstolo Paulo escreveu, nós entendemos aqui que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas também nós nos lembramos de quando Jesus, ele diz assim: olha, no mundo tereis aflições. E aí eu entendo que não é porque eu estou passando por um dia difícil que Deus se esqueceu de mim, não. Não é porque a enfermidade chegou na minha casa que Deus se esqueceu de mim, não. Não é porque a porta se fechou que Deus se esqueceu de mim, não, meu querido. O que eu preciso entender é que, ainda que tudo pareça contrário, Isaías 43 vai dizer: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ei, por mais difícil que esteja, Ele ainda continua sendo soberano de todas as coisas, e todo o domínio está nas mãos dEle. Ei! O salmista diz assim: enquanto todos perguntam onde está o teu Deus, e sempre que nós passamos por momentos difíceis, as pessoas perguntam, né? Mas cadê o Deus que você serve? Ei, quando você estiver passando por uma enfermidade e te perguntarem onde está o teu Deus, quando você passar por uma porta fechada e te perguntarem onde está o teu Deus, você vai dizer: Ele continua no mesmo lugar que Ele sempre esteve, no alto e sublime trono, e na hora que Ele desejar, Ele vai mudar a história da minha vida, porque eu sirvo não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é na minha vida. Ele é aquele que um dia olhou para mim e mudou a minha história. Por isso eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sou mais que vencedor porque eu tenho uma casa bonita, não. Eu não sou mais que vencedor porque eu tenho um carro do ano, não. Pelo contrário, meu querido, eu sou mais que vencedor porque a minha casa, a sua casa, pode até ser a mais simples dessa cidade, mas uma coisa você pode ter certeza: o teu Deus desce na tua casa para conversar com você. O teu Deus desce no teu carro para estar junto com você, porque você é importante para esse Deus. E é por isso que nós somos mais que vencedores. É por isso que você pode levantar todos os dias e mesmo em meio a uma enfermidade dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Há 6 anos atrás eu fui diagnosticado com diabetes. E
E até hoje eu nunca vi um testemunho de cura sobre diabetes. E muitas pessoas, elas me dizem, eu nem sei se eu já contei isso aqui, eu acho que eu já devo ter contado. Muitas pessoas me dizem assim, nossa, mas que triste, não tem cura. Como você vai fazer? A minha resposta é, eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza, o dia que o meu Deus me levar para a glória, lá ela não pode entrar, ela vai ter que ficar aqui. Então eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ela pode afligir o meu corpo enquanto eu estiver aqui, lá ela não pode entrar. Por quê? Porque lá não haverá choro, não haverá dor, lá o meu Deus vai me dar um corpo transformado. E é isso, meu querido, que precisa fazer com que nós andemos todos os dias. É por isso que a Bíblia vai dizer, o meu justo viverá pela fé. E se esse retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E quando eu olho para a vida de Jó, eu vejo que a vida desse homem foi uma vida... Ele passou por um momento tão difícil, que tem muitas pessoas que dizem que a história de Jó, ela é um conto que não existiu, que não tem como alguém suportar tamanha dor, não tem como alguém suportar tamanho desespero. Mas eu, meu querido, eu acredito na Bíblia de capa a capa. Eu acredito tanto na Bíblia que se a Bíblia me dissesse que foi Jonas que engoliu uma baleia e ficou com ela 3 dias na barriga, eu ia falar, foi isso mesmo que aconteceu, porque para mim é a palavra. Se ela disse, vai acontecer. Se ela disse, é do jeito que está falando aqui. E a Bíblia diz que esse homem perdeu tudo, tudo. A ponto desse homem chegar e dizer, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. O que é isso? Experiência. A ponto desse homem chegar e dizer, há esperança para uma árvore cortada, porque ao cheiro das águas ela brotará. O que é isso? Experiência. A ponto desse homem chegar e a sua história ainda não ter mudado. Capítulo 42, Jó ainda não tem a sua história mudada, mas ele vai dizer, eu sei que todos os teus planos, nenhum deles podem ser frustrados. O que é isso? Experiência, meu querido. A situação que nós vivemos não pode definir o Deus que nós servimos. Ele está além da situação que você vive. Ele vai muito além do que o câncer. Ele vai muito além do que a pandemia. Ele vai muito além. E é por isso que você pode todos os dias declarar, meu querido, em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. É por isso que você pode, todos os dias que você se levantar, olhar para o espelho, e a primeira coisa que você dizer é, Senhor, obrigado por me fazer mais que vencedor. É por isso que você pode, ao olhar para o espelho, você dizer, Senhor, obrigado, porque até aqui tem me ajudado o Senhor. Experiência ou experimento. Como tem sido a sua vida com Cristo? Nesse momento de pandemia eu tenho visto tantos servos de Deus que tem dito, eu não aguento mais isso, quando isso vai acabar? E muitas das vezes isso entristece o nosso coração, meu querido, por quê? Porque nós passamos anos e anos pregando que quando Jesus estivesse para voltar, coisas aconteceriam, e aí começou a acontecer, mas ninguém quer que aconteça, e aí? Mas o apóstolo Paulo estava com tanta convicção na volta de Cristo,
que ele escreve que ao soar da trombeta os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados, iremos encontrar com Ele na glória. Ele estava esperando para o momento em que ele vivia. E nós estamos esperando para quando? Experiência, meu querido, faz com que você seja desejoso de que Cristo volte logo para buscar a sua igreja. Experiência faz com que você fique desejoso. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, naquele dia a coroa da justiça está preparada para mim, mas não somente para mim, também para todos aqueles que amam a volta dele. Que é amar a volta dele? É saber: Senhor, volte para buscar a tua igreja, porque o que nós mais desejamos é estar com o Senhor. Essa é uma igreja que tem experiência, uma igreja que anseia que ele volte, uma igreja que anseia que ele venha buscar. E eu não sei, meu querido, se ele vai buscar a igreja, arrebatar a igreja na minha geração, mas uma coisa eu sei: eu vou ansiar por isso todos os dias da minha vida. Todos os dias eu quero dizer: Senhor, volte para buscar a tua igreja, porque melhor é estar com o Senhor do que viver os meus dias aqui. O apóstolo Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, ainda chamado Saulo, a Bíblia diz que Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem é o Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ei, nunca mais esse homem foi o mesmo. A Bíblia diz que a partir daí, esse homem passou por coisas que só quem tem experiência com Deus é capaz de suportar. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu sofri 3 naufrágios. E você sabe quantas viagens missionárias o apóstolo Paulo fez? Quantas vezes esse homem saiu em viagem missionária? O apóstolo Paulo saiu em viagem missionária 3 vezes. E ele vai dizer: por 3 vezes eu sofri naufrágio. O camarada sai para fazer a obra, sofre naufrágio, volta, e Deus fala: vai de novo, Paulo. Ele diz: estou indo. E ele vai e sofre outro naufrágio. Quando ele volta, Deus fala: vai de novo, Paulo. E ele diz: estou indo. E sofre outro naufrágio. E quando ele volta, ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque a experiência de Paulo jamais pôde tirar dele quem Cristo era na sua vida. Canto e demanda e andar a labaceia. Ei, meu querido, é a sua experiência que jamais vai poder tirar quem Cristo é na sua vida. Porque quando o câncer bater lá, né, irmã Elza, vai ter que saber: aqui tem experiência com Deus, aqui tem experiência. Quando o desemprego bater na sua casa, ele vai ter que saber: aqui tem experiência. E aí também, como o apóstolo Paulo, você vai poder dizer: por todos os lados somos perseguidos, mas nunca, jamais derrotados, jamais derrotados.
Por todos os lados somos apertados, mas nunca desanimados. Por todos os lados somos afligidos, mas nunca destruídos. É por isso, meu querido, que nós podemos declarar: somos mais que vencedores. Mas, irmão Juliano, a minha casa não está do jeito que eu sonhei. Calma, meu querido. A Bíblia diz que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Ei, entenda, você é mais que vencedor. Entenda, Deus te fez para que você andasse nessa terra sendo mais que vencedor. Isso não quer dizer que você não vai ter enfermidade. Isso não quer dizer que você não vai passar prova. Isso não quer dizer que você não vai passar por dias difíceis. Mas isso quer dizer que Ele vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. E o lindo é que Jesus diz: olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é até? Esse púlpito, ele vem até aqui. Que Jesus está dizendo: eu estou convosco até a consumação dos séculos. E depois que tudo se cumprir, irmão Juliano, e depois que os séculos findar, irmão Juliano, aí, meu querido, não é mais Ele que vai estar aqui conosco, mas é nós que estaremos com Ele lá por toda a eternidade. Não vai ter mais séculos, vai ser eternidade para estar com Ele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ei, alaba de canto e leva-se andar a lavaceia. Ei, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Cristo. Amém? 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 Olha o que o apóstolo Paulo diz: porque eu estou convencido. Porque eu estou convencido. Ei, experiência produz convicção. Experiência produz convicção. O apóstolo Paulo está dizendo: eu estou convencido. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, ou seja, futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo nosso Senhor. Amém? Amém? Então preste atenção. O apóstolo Paulo diz: eu estou convencido.
Estou convencido. E aí, ele diz assim: nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nada disso pode me afastar do amor de Cristo Jesus. Mas teve uma coisa que ele não disse aqui. Não sei se você prestou atenção, mas ele diz: nem coisa do presente, nem coisa do futuro. Mas ele não disse nem coisa do passado. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Quer viver uma vida vitoriosa? Esqueça o teu passado, porque Jesus já comprou a sua vida e apagou o seu passado. Quem volta no passado perde aquilo que Deus tem preparado para ele no futuro. Deus te chamou para viver uma vida vitoriosa de agora para frente. O que passou, acabou. É por isso que o profeta Jeremias vai dizer: então vos lembrareis dos seus maus caminhos e vos envergonhareis. O meu passado só serve para me lembrar da graça dele que me alcançou. Não serve mais para mim viver. Não serve mais para eu ir lá e viver mais alguma coisa. Não, já passou, acabou. Agora eu vivo uma vida em Cristo, andando conforme a vontade dEle, vivendo conforme a vontade dEle, sendo mais que vencedor, sabendo que o presente e o porvir não pode me afastar dessa graça. Mas o passado, cuidado, ele pode ser uma pedra de tropeço na nossa vida. Ei, lembra de quando Jesus chama os discípulos? Ele chama os discípulos e diz: olha, vocês não serão pescadores de peixe, eu vos farei pescadores de... E aí eles andam por mais ou menos 3 anos e meio com Jesus. E aí, a Bíblia diz que Jesus é crucificado, é morto, e ao 3º dia ele ressuscita, e ele vai encontrar com os discípulos. E onde ele encontra os discípulos? Onde ele encontra os discípulos? Pescando. Eles esqueceram em 3 dias o para que foram chamados. Eles esqueceram em 3 dias o porquê foram ensinados. Voltaram a pescar. Mas é aí que eu amo esse Deus. A Bíblia diz que eles não pegaram nada. Foi assim? Não pegaram nada. Até que Jesus olha para eles e diz: olha, joga do lado que vocês vão pegar. Pedro, já conhecendo aquela voz, disse: olha, nós não pegamos nada a noite toda, mas segundo a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E a Bíblia diz que eles lançaram a rede, e a rede veio cheia. Foi assim?
ficaram maravilhados. Maravilhados. A Bíblia diz que então Pedro, se adiantando, pula na água e vai encontrar com Jesus. E quando ele chega lá na areia, o que que Jesus está fazendo? Assando peixe. Sabe o que que Jesus estava dizendo para Pedro e para os demais? Vocês querem voltar à vida que vocês tinham? A escolha é de vocês. E Jesus deixa eles pescarem, para eles entenderem que a bênção ainda vai alcançar. Ainda pode alcançar. Mas quando eles chegam na areia, eles já têm peixe assado. Porque Jesus está dizendo: quer viver uma vida comigo? Então não se preocupe, porque eu sou aquele que provê todas as coisas. Eu sou Deus que, se te chamou, vai estar com você, vai estar te suprindo de todas as tuas necessidades. A escolha é sua. Quer voltar? Você ainda pode até encontrar algumas bênçãos, mas quer viver uma vida vitoriosa? Então pode ter certeza, meu querido, que aonde você for, Ele está com você para te livrar. Ele está com você para suprir a sua necessidade. Ele está com você para cumprir a palavra dele sobre a sua vida. Porque Isaías vai dizer: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus quando olha para Jeremias, diz: Jeremias, o que é que você vê? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra. E há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, meu querido. Sabe qual? Que em todas as coisas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Em todas as situações você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Está enfermo? Não se preocupe, enquanto a cura não chega, vai dando glória a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz: e Abraão se fortaleceu dando glórias a Deus. Então, meu querido, glorifique a Ele, porque até mesmo em meio à enfermidade, você é mais que vencedor. Até em meio à pandemia, você é mais que vencedor. Até se a porta se fechar, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. É por isso que ele olha para os discípulos e diz: sem mim nada podeis fazer. Ei, se Ele está com você, você pode todas as coisas. Se Ele está com você, você pode passar por toda e qualquer obstáculo na sua vida. Se Ele está com você, mesmo que você esteja numa prisão, você vai ter força para, assim como Paulo e Silas, entoar louvores ao Senhor. Se Ele está com você, você, assim como aqueles 3 jovens, antes de ser lançado na fornalha, vai ter a capacitação do Espírito Santo de Deus para dizer: se Ele quiser me livrar, Ele vai me livrar, mas se não quiser, Ele continua sendo Deus da minha vida, Ele continua sendo adorado, sendo exaltado, porque eu sou mais que vencedor nele. Se Ele está com você, você também pode viver essa vida vitoriosa, meu querido.
Vida vitoriosa não é só quando a conta está cheia de dinheiro, não. Vida vitoriosa é quando eu estou em apuros, é quando eu estou exprimido. Mas eu me lembro do salmista quando ele disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se esse Deus fez céus e terra, imagina o que Ele não pode fazer pela sua vida. Se esse Deus fez céus e terra, imagina o que Ele não pode fazer para livrar você e a sua casa. Se esse Deus criou céus e terra, imagina o que Ele não pode fazer no seu ministério, na sua casa, na sua família. Imagina o que Ele não pode fazer pela sua vida e através da sua vida. Por isso você precisa declarar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ei! Não espere a situação mudar para você declarar isso. Porque, como eu disse, a Bíblia diz que o justo ele vive da fé. Lembra de Abacuque? Já estou terminando, meu querido. Abacuque ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não hajam gado, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Sabe o que Abacuque está dizendo, minha irmã? Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu decidi me alegrar. Eu não sei o que vocês vão fazer com a situação dessa pandemia, mas eu decidi me alegrar no Senhor. Eu decidi exultar no Deus da minha salvação. Eu não sei o que vocês vão fazer quando a enfermidade bater na sua porta, mas eu decidi, eu vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que é dele, é por ele e é para ele todas as coisas, e a ele seja dada glória na igreja, amém? Oh, aleluia! Abacuque ele disse: eu decido me alegrar. Ei, a tua vida em Cristo é decisão. Assim como Abacuque, nós precisamos, para ter uma vida vitoriosa, decidir se alegrar em toda e qualquer situação, em qualquer dia, em qualquer hora. Eu preciso me alegrar, Deus da minha salvação. Por quê? Porque foi Ele que me fez mais que vencedor. Porque é Ele que vai adiante de mim, endireitando os caminhos tortos, destrancando as trancas, quebrando os grilhões. E ainda depois de tudo isso, Ele é capaz de me dar os tesouros escondidos na profundeza da terra. É por isso que eu vou me alegrar nele, em qualquer momento. É por isso que eu vou exaltar o nome dele em qualquer situação. É por isso que eu vou andar todos os dias declarando quem é esse Deus. E aí eu me lembro do salmista, quando ele diz: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome enquanto eu aqui viver. Ei! A Bíblia diz: geração vai, outra geração vem, e a terra permanece. E como as pessoas estão conhecendo Deus na sua geração?
O que você tem mostrado para a sua geração a respeito desse Deus? O que você tem feito para esse Deus na sua geração? Se coloque de pé, meu querido. Você é uma igreja mais que vencedora. Você é uma igreja mais que vencedora. E você precisa mostrar isso por onde você passar. O salmista no Salmo de número 56, ele diz: e eu, quando eu tiver medo. Por quê? Porque o medo às vezes é inevitável. Mas o salmista vai dizer: eu, quando eu tiver medo, confiarei no Senhor. Ei, uma vida vitoriosa não é feita somente nos cultos, quarta, sexta, domingo, não. Uma vida vitoriosa é adquirida através de experiências com Deus. E experiência é o quê? É algo pessoal. E essa noite o Senhor nos faz uma pergunta a você. Nós queremos viver de experiências ou experimento? Quem vive de experimento acontece como Marcos. Primeiro problema que aconteceu na viagem missionária: volta, porque não aguentou o baque. Mas quem vive de experiência faz como o apóstolo Paulo. É 3 naufrágios, mas eu continuo crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso. Quem vive de experiência vive como o apóstolo Paulo. É chicoteado, é apedrejado, mas ele tem a certeza que em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E essa noite nós vamos viver de experimento ou de experiência? Posso orar? Posso orar? Amém. Se essa palavra falou com você, meu querido, quero convidar você a colocar a sua mão no seu coração. Mas só se ela falou com você. Não precisa colocar por vergonha, não. Mas se ela falou com você, se você quer viver sempre uma vida de experiência, eu quero convidar você a começar a falar com o Senhor nesta manhã. Porque a experiência é pessoal. É por isso que eu amo o Salmo de número 91. Porque no Antigo Testamento era comum você ouvir as pessoas dizendo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. No Antigo Testamento você vai ver o Deus de Abraão. E aí o salmista no Salmo de número 91 vai respeitar a história de Abraão. O salmista no Salmo de número 91 vai respeitar a história de Isaac, vai respeitar a história de Jacó e dos demais. Mas ele vai dizer algo que me chama a atenção. Direi do Senhor: Ele é o meu
O salmista está dizendo: eu respeito a história de todos eles, mas eu também encontrei com Ele e tenho a minha própria história. Eu também me encontrei com Ele e tenho a minha própria experiência. Eu também me encontrei com Ele e posso declarar: direi do Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele também é o meu Deus. Isso é experiência. Você pode começar a clamar ao Senhor aí. Você pode começar a dizer: Deus, eu preciso de experiência. Você pode começar a dizer: Deus, eu preciso de experiência. Eu preciso de algo novo, algo diferente. Senhor, eu quero todos os dias, ao entrar neste lugar, sentir a Tua presença, mas também na minha casa. Eu quero sentir a Tua presença ao andar pelas ruas de Mantena. Eu quero sentir a Tua presença ao passar por todos os lados. Eu quero sentir a Tua presença, pois só uma experiência muda a vida do ser humano. Ei, é tempo de experiência. É tempo de viver algo novo. É tempo de ouvir o seu Deus te chamando para mergulhar em águas mais profundas. É noite de você ser restaurado. É noite de você ser renovado na presença do Espírito Santo. É noite de você receber variedades de língua. É noite de você receber cura. É noite de você receber poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. O Senhor está te chamando para experiência. O Senhor está te chamando para viver algo sobrenatural. O Senhor está te chamando para viver coisas sobrenatural. Choro duro a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Choro duro a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, nem produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda a figueira não floresça e não haja fruto na vide, nem produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Deixa essa luta me matar, o desespero me tomar. O
mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro duro a noite, mas a Deus está te chamando para um tempo novo. Deus está te chamando para um tempo de experiências. Deus está te chamando para um tempo do qual você ainda não viveu na presença dEle. Eu, o Senhor, preparei esta campanha para trazer coisas novas para este lugar. Aleluia. Em cada um dos cultos, eu, o Senhor, irei marcar a minha presença de uma forma gloriosa. Aleluia. Eu, o Senhor, estou preparando vasos novos para receber da glória e do poder que eu, Senhor, estou derramando sobre este lugar, marcando um novo tempo para este ministério. Aleluia. O tempo de vocês voarem mais alto chegou. E eu, o Senhor, irei soprar o nome de vocês.
receba da graça, do poder, do renovo, da graça, do favor de Deus sobre a sua vida nesta noite, pois você é uma igreja mais que vencedora em Cristo Jesus. Se você crê, levante a tua mão, meu querido, glorifique o nome do Senhor, pois você foi escolhido para viver uma vida vitoriosa na presença dEle. Oh, aleluia!